Conversas com Alma. Um olhar que atravessa as origens e a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas. A sua obra, o legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com Alma. Um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa e agora também em DO Multimédia. Ora, vivam, sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas com Alma. Ora, esta é a segunda de uma série de 3 que dedicamos exclusivamente aos 50 anos do 25 de Abril, uma data marcante na vida de Portugal. 50 anos do 25 de Abril propõem aqui uma reflexão sobre o país que somos hoje e sobre o ponto de onde partimos para sermos aquilo que somos hoje. Muito caminho foi percorrido, nem todo o que seria desejável percorrer, mas muito caminho foi percorrido e temos hoje um país manifestamente diferente, um país que está livre em termos de direito de associativismo, em termos de liberdade de expressão, o que não aconteceria antes de 74, e resultaria a opinião de cada um, muitas vezes em prisão, torturas e, por vezes, até na morte da própria pessoa em resultado dessa mesma tortura. Ora, apresentamos para esta série de 3 programas os 3Ds da Revolução, foram apresentados na sessão de apresentação da Junta de Salvação Nacional, Descolonizar, Democratizar e Desenvolver. Já falámos sobre a descolonização, hoje com o Paulo Bernardo de Sousa, o Fernando Sousa Silva e também com a Maria da Luz Nogueira. Vamos aqui abordar o D da democratização, um dos 3Ds da Revolução. Antes de mais, agradeço a todos a disponibilidade para continuarmos este nosso exercício de reflexão sobre este meio século que já lá vai, desde 25 de abril de 74. Se me permitem, vou dar aqui a prioridade à Maria da Luz Nogueira, porque vamos também falar muito sobre a condição feminina nesta edição dedicada à democratização. Ora, Maria da Luz, antes do mais, só depois do 25 de abril, passou a haver liberdade de reunião e de associação. Até lá, apenas eram toleradas manifestações desportivas, sobretudo manifestações religiosas, e este sobretudo não é aqui uma vírgula, é mesmo para sublinhar que as manifestações religiosas eram não só toleradas, como se calhar impulsionadas. Os livros, os discos eram proibidos, a imprensa tinha censura prévia, as artes eram muito condicionadas. Ora, agora talvez tenhamos algum condicionalismo nisto tudo, mas é um condicionalismo motivado pelo poder económico, é outro tipo de, digamos que será outro tipo de censura. No entanto, muito se avançou nesse capítulo. Claramente não é sequer comparável aquilo que se vive hoje com o que existia há 50 anos, e é que o glorioso movimento das Forças Armadas pôs fim com a Revolução que desencadeou. Porque era isso tudo, era a proibição da expressão pública, da manifestação pública, do que quer que fosse, tirando de facto o futebol, enfim, o futebol, a religião, e portanto o futebol Fátima e aqui o fado, enfim, o fado aqui depois tem outras nuances que eu não queria propriamente deixar no pacote, mas eram os 3 Fs do antigamente. O regime era de facto um regime repressor, não podia haver não havia liberdade de pensamento, e logo isso condicionava tudo. Construiu-se de facto uma cultura, uma mentalidade que era de uma tacanhez e
quem é que acusava quem, todo um ambiente suspeita enfim, que existia, que havia também os canais que o regime tinha e eram fortes, os tentáculos, teria em cada local, em cada bairro, em cada aldeia os seus informadores, exatamente, e portanto vivia-se de facto num clima de medo. Enfim, as pessoas não teriam consciência disso, depois despertaram para essa situação já em liberdade e começaram, enfim, a somar 2 mais 2 como é que isto era antes, mas o facto é que se cria, é que havia um clima de um grande fechamento de pensamento. E depois havia, obviamente, aqueles que se opunham e que se opunham de forma consciente e informada e esclarecida e que eram vítimas do próprio regime, e, portanto, que eram, enfim, quem se opunha às ditaduras. Portanto, tivemos largos, muitos milhares de pessoas, presos políticos, muitos tiveram que sair do país, portanto, tiveram que se exilar, e, portanto, era de facto um regime absolutamente terrível, não é? Depois temos, não sei, se calhar se introduz aqui já um outro dado, ou outros dados também, na altura. É evidente que nós estamos nos 50 anos do 25 de Abril e fala-se muito hoje os 50 anos do 25 de Abril, e é muito bom que se fale, e às tantas corremos, entre aspas, o risco de começar a ser banal falar dos 50 anos do 25 de Abril. O que eu quero dizer com isto? As pessoas de ouvirem com tanta frequência referir os 50 anos, acaba por desvalorizar algumas coisas. Está bem, isto estão novamente a insistir nos 50 anos, mas está bem, pronto, faz parte da história. Faz parte da história, mas é muito importante que o ambiente em que se vivia, que a restrição de direitos e liberdades que existia, que a repressão que existia, que a miséria que existia no país, que esta informação não é viver-se no passado, mas é trazer o passado para informar as pessoas, para explicar, informar como é que era e porquê é que era assim. Porque o país estava absolutamente isolado, não é? E de acordo lá com o chefe maior do regime, era o orgulhosamente sós. Portanto, Portugal estava isolado, sob todos os aspectos, e, portanto, é muito necessário, até por todas as razões, e transpondo para a atualidade, por todas as razões, é muito necessário falar-se sobre o que era, mas falar-se de uma forma, como direi, com dados, com exemplos, e de uma forma também mais pedagógica nas escolas. Há muito trabalho a ser feito, e que os 50 anos do 25 de Abril devem constituir uma oportunidade para esta passagem da mensagem e alertar as pessoas de que, e com isto termino nesta fase, nunca nada é conquistado para sempre. Portanto, os perigos existem e é preciso tomar consciência deles e olhar para a história, alertando-nos e ensinando-nos com a história aquilo que não queremos que seja repetido. Muito bem, de facto nunca nada que é conquistado o é para sempre, como dizia a Maria da Luz. Há de facto a necessidade de mostrar, pelo menos aos mais novos, e não vamos aqui, enfim, trazer os dados estatísticos que supostamente indicam que foram os mais novos que votaram em determinado partido, mas há necessidade de mostrar aos mais novos aquilo que era este país e aquilo para onde definitivamente não queremos ir. É para mim. Esse trabalho é um bocadinho tal como os direitos, não é? Nunca estão ganhos para sempre. Esse é um trabalho que também tem que continuar para sempre. Ainda há pouco, numa conversa prévia, aqui estávamos os quatro, ali a conversar sobre aquilo que era a mentalidade antes do 25 de Abril. Portanto, eram mentalidades fechadas ao exterior, ao novo, ou à própria ideia de liberdade. A própria ideia de liberdade metia medo, não é? Metia medo porque havia um regime político que instigava esse medo, e depois também havia muita gente que tinha medo de ser livre.
também isso também acontecia. Eu acredito que... Há quem prefira que sejam os outros a decidir por eles. Isso desresponsabiliza, não é? Isso a gente já sabe. Isso é como nos jogos de futebol, a culpa é sempre do árbitro, não é? Portanto, nunca é do treinador ou do jogador. Às vezes é do tempo, do jornalista, do relator. Mas ainda no último programa mencionei que tinha lido uma notícia de que eram os mais jovens, agora, que estavam mais cientes do valor da liberdade e do que é que tinha sido conquistado no 25 de Abril. E eu tenho uma convicção, pode ser ingênua, pode ser talvez até demasiado otimista, mas tenho a convicção de que há uma geração nova, miúdas de cerca de 20 anos, que querem mesmo ter essa liberdade. Faz parte do seu projeto de vida. E mesmo alguma desses jovens eleitores acaba por votar em opções que nós percebemos que não são assim tão livres quanto isso e que não prometem assim tanta liberdade, mas eles vão atrás um bocadinho desse grito de liberdade, que é um grito, na minha opinião, falso, de algumas forças políticas que põem isso, mas vão atrás exatamente dessa liberdade. O que se calhar falta aqui explicar é mesmo o contextualizar. É o contextualizar. Falou-se aqui dos direitos das mulheres e toda a gente falava que as mulheres não podiam sair do país, mas havia muito mais impedimentos para as mulheres do que esses que são os mais conhecidos. Não podiam ser juízas, não podiam ser magistradas, mesmo até oficial de justiça. As mulheres só puderam ser oficiais de justiça a partir de 1972, mas não podiam ter uma conta bancária. Por exemplo, E até algumas condicionantes a nível profissional, como por exemplo as professoras, as enfermeiras, não podiam casar. Não podiam casar, ou tinham que ter uma autorização ministerial, porque o noivo tinha que ser alguém às professoras que garantisse um estatuto social, Portanto, isto era, hoje em dia, quando falo a um público mais jovem destas limitações, e digo isto olhos nos olhos para algumas miúdas mais novas, elas ficam apavoradas. Como é que é possível? Isso hoje era impensável fazer. E se calhar falta muito fazer esta contextualização do que era antes. Ok, fala-se muito, conquistou-se, conseguiu-se, mas o que era antes? Se calhar era bom mostrar a parte tenebrosa antes, mas mostrá-la sem peixe, sem vergonhas, sem tabus, sem medo às vezes até de ser, se calhar, politicamente incorreto. Isso é que eu acho que falta fazer. Muito bem, é preciso ensinar, formar, recordar o que éramos, exemplificando, se for o caso, e um exemplo que me estou a recordar neste momento, Paulo, o Paulo tem uma atividade sindical. Antes de 74 era absolutamente impossível ter esse tipo de atividade. Esta atividade sindical seria. A verdade é que havia sindicatos controlados pelo regime. Por acaso, quando uma coisa para onde eu ia agarrar. Pronto, mas eu como parte do princípio que o Paulo, e parte do princípio, tenho a certeza que é assim, o Paulo exerce a sua atividade sindical de forma livre, Claro. Ora, antes do 25 de Abril... Era absolutamente impossível, que era altamente controlado. Aliás, antes de mais, cumprimentar-vos, isso é essencial e faz todo o sentido. Tenho um grande gosto em estar convosco aqui hoje também. Mas, dizer-vos isto, partilho realmente daquilo que aqui disse. Importa, e já foi também sublinhado pelo Fernando, também no livro, importa que se dê formação, se eduque, não no sentido de cultivar um determinado sentido político, mas no sentido histórico do termo, se quisermos, que se eduque as pessoas a perceberem, e particularmente os mais jovens, que não se tenham disciplinas na escola como aquilo que é a educação para a cidadania, que depois são ocas. Elas tinham que ser mais bem trabalhadas do ponto de vista dos seus conteúdos. E a verdade é que não faz sentido, parece que esconder o que se passou lá atrás. Sou pena de nos passarmos aqui na vanglória daquilo que é a democracia, que não é uma vanglória, mas se falarmos só dela, eu também concordo consigo, não conseguimos mostrar o contraste. E ao não mostrarmos o contraste, não mostramos a diferença e nem melhorou. A verdade
verdade é que, só nesta questão da liberdade de associação, em 33, quando sai a Constituição do Estado Novo, a liberdade de expressão, reunião e associação estão faladas dentro da Constituição para serem reguladas por leis especiais. A grande diferença para a Constituição atual é só esta. A liberdade de expressão e associação é um direito, ponto. E isto é bastante diferente. Isto é bastante diferente. É dizer, meus amigos, é possível, se têm liberdade em constituir associação, seja política, seja sindical, seja de que valor for, e depois poderá haver a legislação que consagre a forma de funcionamento, mas que está ali consagrado, o direito está garantido e é aceito também pelo Estado. Enquanto que a Constituição de 33 o diz, sim senhor, os senhores vão ter isto, mas a gente depois regula. E isto é uma diferença que parece mera logística de palavras, mas não é. Porque depois, do ponto de vista prático, o que é que vimos? Vimos depois um Estado que controlou completamente todo o tipo de associativismo. E até acabou por haver sindicalismo também, completamente controlado. Houve as associações de jovens, de senhoras, de mocidade, isso é conhecido, e todas elas com um fim até bastante programático dentro daquilo que é o registro do regime. E, portanto, há aqui uma diferença. A Constituição de 76, traz-nos logo esta diferença em relação à de 33. A liberdade de associação, seja de género que for, vai ser controlada? Não, vai ser possível. E isto é uma diferença. Acho que qualquer um de nós é capaz de perceber qual é depois o que daqui resulta. Quando se fala na liberdade sindical, eu acho que um bocadinho de parar para pensar e percebermos que ninguém tem memória de relatos desses sindicatos controlados pelo Estado fazerem grandes lutas no sentido da procura dos direitos do trabalho. Aliás, que estiveram completamente nas ruas da amargura. Mais à frente, até vamos certamente falar nisso. Houve momentos em que houve venda praticamente de escravos portugueses para o estrangeiro. E a expressão pode parecer dura, mas depois, quando lá chegar, vamos perceber que ela não é assim tão dura. Nós tivemos esse tipo de formato e não tivemos nem por isso grandes levantamentos sindicais, porque os sindicatos não o eram. A questão é que não eram apenas a ocupação de uma palavra, de uma ideia de que existia lá para fora. Os tipos até têm sindicatos. Não tinham. Eram umas associações que pareciam sindicatos. Pareciam. Claro que na clandestinidade havia coisas, mas não tinham depois alcance prático, na medida que não conseguiam influenciar aquilo que era o processo legislativo no âmbito do direito de trabalho. Falava-se há pouco também de uma outra coisa, que estes 50 anos têm de alguma forma tornado, como parece que não aconteceu, porque quem nasce já num evento de democracia ou de liberdade dificilmente entende coisas que aconteceram antes. E era uma coisa que era bastante comum, era a censura. Aliás, em determinada altura, é dito que nós já vivíamos com censura há 400 anos e que não custava nada viver mais um pouco, na medida em que isso controlava de alguma forma e tornava a sociedade mais calma. E a verdade, quando se fala num Estado que era seguro, olha-se para o período do Estado Novo, e lá a segurança havia. A segurança era tamanha porque o controle das mentes era total e, portanto, era fácil ter segurança assim. A segurança pela diferença não existia. Antes, pelo contrário, a diferença também não existia. Portanto, éramos todos uniformizados debaixo de um critério político e debaixo daquilo que era um ideal de Estado. E quanto a livros censurados, eu vou-vos só dizer isto. Entre 34 e 74 houve várias alterações legislativas daquilo que era o quadro da censura. Mas, no essencial, o que se visava era ter capacidade de censurar aquilo que eram considerados escritos, e quando falo escritos é uma palavra em sentido lato para livros, publicações, pensamentos, e então eles eram estes. Aqueles que eram considerados imorais, pornográficos, comunistas, irreligiosos, subversivos, maus. Um critério bastante objetivo, não devem calcular, não é? Antissociais, anarquistas ou revolucionários. Nada disto podia passar pela censura. Curiosamente, passava muita coisa. Porque se há coisa que os doutores da censura tinham, era pouca capacidade de entender aquilo que estavam a ler. E, portanto, muitas vezes passavam. Mas a verdade é que isto chegou ao ponto de a censura, isto já nos anos 70, já com Caetano, de a censura ter este mecanismo, ter alguém junto das editoras
a fiscalizar aquilo que era produzido, pago pelas editoras, mas para dizer ao Estado, estes senhores estão a fazer qualquer coisa que não deve ser cá para fora. Até tínhamos este nível de perversidade, tínhamos funcionários públicos pagos pelas empresas que eles iriam lesar. E, portanto, era extraordinário. Ter esta noção de que não se podia dizer aquilo que se pensava, sob o risco de ter o bufo ao lado que passa a mensagem de imediatamente à polícia política. Sim, havia polícia política, teve vários nomes ao longo do processo, mais conhecida é a PIDE, mas sim havia. E o pensamento na rua era muito perigoso. Era mesmo muito perigoso. Eu já tenho relatado. Que até podia estar na mesa de café, ou no café, na mesa ao lado, ouvir a nossa conversa. Completamente. E em 3 tempos tínhamos um problema. Até podia ser inventado. Se calhar não tinha dito nada, mas se calhar havia uma antipatia e em 3 tempos eu tinha problemas. Eu costumo contar um evento que se passou comigo em jovem. Não pensem que eu sou assim tão idoso, mas tive a minha escolaridade primária ainda quente, na sequência de 75. Eu estou naquilo que nós chamávamos ainda de primeira classe e numa aula, a professora era muito dada a este tipo de coisa, eu lembro bastante bem da professora, e colocou-se o debate entre os colegas, eram uns miudinhos, 6 anos, 7 anos, qual era a força política a que pertencia. E eu, à hora do almoço, quando venho a casa, conto isto aos meus avós. E o meu avô faz uma pergunta, então o que é que tu respondes? Ora, avô, eu disse que era comunista. A minha avó teve um momento completamente desesperante. Ela ainda vivia na cabeça dela, que isso não se podia dizer, nem sequer devia ser pensado. E lembro-me que foi uma situação de grande aflição para ela. O que é que tu foste fazer, rapaz? E agora? Para nos tramar? Ela vivia isto ainda. O meu avô é que teve, de alguma forma, por ali a acalmá-la. Porque a verdade é que isto acontecia. A liberdade de pensamento, de eu dizer até, se calhar, uma coisa que eu não fazia a mínima ideia qual era a consequência, era altamente perigosa para mim e para os meus. Para mim e para os meus. Claro, já estávamos em plena democracia quando eu me saio com isto. E tenho este momento. E isso faz-me refletir muito sobre aquilo que é uma vivência que não é... que eu hoje nem consigo imaginar. Então, eu falo que se parta sobre tudo. Ora, imaginem o que é que era eu naquele tempo. Era carne para cagar. Muito bem. Vamos aqui a outra questão. Temos falado aqui das liberdades que foram conquistadas. Uma delas foi o direito ao voto. Isto porque o direito ao voto foi conquistado com o 25 de Abril. Fazendo o contraponto, tenho que vos dizer e recordar que antes do 25 de Abril o voto não era um direito de todos, desde logo era restrito a maiores de 18 anos, mas com escolaridade, gente com escolaridade e, sobretudo, chefes de família. Também estava reservado, como disse, a quem soubesse ler e escrever, mas isto num país onde 25% da população era analfabeta. Já não vivemos nesse drama, felizmente. O conhecimento e a escolaridade evoluíram muito. Maria da Luz, nestes 25% de gente analfabeta, a maioria eram mulheres. Foram elas que, muitas delas, no 25 de Abril, votaram a seguir ao 25 de Abril, em 76, votaram pela primeira vez para a Constituinte. 75, no caso. Ou 75, sim. Peço desculpa. Não. Em 76 foi de facto aprovada depois a nossa Constituição. Mas as eleições foram em 75. Para muitas mulheres foi a primeira vez, mas o facto é que para muitos homens também. Diremos que o direito ao voto passou a ser universal, não é? Com o 25 de Abril, porque anteriormente era muito restritivo, era quem tiver aos 21 anos. Chefe de família, portanto, e o chefe de família estava convencionado que era o homem, não é? Portanto, a não ser que a mulher fosse viúva, divórcio não vale a pena falar, porque era proibido o divórcio, portanto não havia. Era tecnicamente possível. Havia algumas exceções, mas podemos depois eventualmente falar disso, mas bom. Portanto, era o homem efetivamente, mas também tinha que saber ler e escrever, no mínimo saber ler, escrever e contar. Portanto, tinha que ter ali uns requisitos. Portanto, chefe de família, ou saber ler e escrever, ou depois a questão também foi evoluindo, depois se pagasse
um imposto qualquer que correspondia a património ou algo assim, que não tenho com rigor o termo, mas também a questão da situação económica também poderia aí ter influência. Mas, portanto, saber ler e escrever, de facto, era uma condição que muitas, eu por acaso tinha esse dado, que muitas, particularmente mulheres, não tinham na altura. Portanto, o analfabetismo, em 1970, 31% das mulheres eram analfabetas e 19% dos homens. E, portanto, isto diz muito sobre aquilo que era a realidade da restrição do ponto de vista da escolarização. Mas a questão do voto e da condição aproveito para falar aqui um pouco mais de alguns dados da condição da mulher, é que não era só o que é suficientemente grave, como o Luís referiu, enfim, para os portugueses em geral, mas particularmente para as mulheres, a restrição de voto. Mas também, ainda votando, qual é que era a alternativa para se votar, não é? Mas isso levar-nos a outra abordagem, que não é que está agora aqui. Mas a mulher tinha a sua correspondência violada, portanto o homem podia abrir as cartas que lhe eram dirigidas. A mulher não tinha autonomia para gerir os seus rendimentos. Não é? O património que fosse da mulher, quem o geria era o homem, quem o administrava era o homem. Portanto, a mulher era de facto um ser absolutamente secundarizado na sociedade. A função dela, primordial, era de facto a função reprodutora, era ter filhos. Não é? Era ter filhos. E, portanto, a questão na altura não se fala em planeamento familiar, nem pouco, mais ou menos, portanto, era ter filhos numas condições extremamente dramáticas. É importante que se saiba que antes do 25 de Abril não existia planeamento familiar, não existia, a maior parte dos partos eram feitos em casa, não eram em sistemas de saúde, não eram em equipamentos de saúde, não havia pouquíssimas maternidades, dizer que não havia, um bocado de exagero de expressão, pouquíssimas maternidades, não havia Serviço Nacional de Saúde. A maioria das mulheres, como disse, tinham os filhos sem qualquer tipo de apoio, portanto a mortalidade infantil era enorme, a mortalidade materna, portanto na sequência da gravidez ou do parto, era também muito elevada. Portanto estes indicadores, a seguir ao 25 de Abril, alteraram-se radicalmente, porque se conquistou uma coisa muito importante. Conquistaram-se muitas coisas e uma importantíssima que foi, de facto, o Serviço Nacional de Saúde e condições de acesso à saúde que tiveram repercussões em muito poucas décadas. Numa década ou nem isso, começaram logo a notar-se de uma forma muito substancial os resultados de ter, de facto, serviços de saúde. E depois também ainda, e vou abreviar, ainda em relação à mulher, que era a questão do trabalho. Portanto, a mulher podia ver o seu contrato de trabalho anulado pelo marido. Portanto, a mulher, para trabalhar, no fundo, tinha que ter autorização do marido. A autorização da medida em que o marido tinha o poder de chegar à empresa e dizer: não, senhor, a minha mulher deixa de trabalhar. E, portanto, era verdadeiramente subalterna e em todas as dimensões da vida. E, portanto, era este o quadro em que, no fundo, havia uma expressão que dizia: o homem na praça e a mulher em casa. E havia os livros, havia o livro único, não é? Eu tenho muito presente o primeiro ciclo, na altura chamava-se Escola de Primária, enfim. E havia aqueles livrinhos que hoje há muita gente que acha piada, enfim, em que há uma passagem em que estão no fundo era o conceito de família. Naquele dia o pai ia votar para a junta de freguesia e a mulher estava a pôr a mesa para almoçar enquanto o pai voltasse de votar. Portanto, a função da mulher, isto é um bocadinho fechando quase o ciclo desta parte da conversa, era: fica em casa, trata dos filhos, faz o almoço e o marido vai votar e depois vai votar, sendo que o universo dos que podiam votar eram poucos, ainda assim, não é? Mas ainda assim havia esta distinção e, portanto, era tratar da casa, a responsabilidade da família e ter filhos. E levar uns quantos maus tratos, porque a violência doméstica era uma coisa permitida e, portanto, para compor melhor o cenário. Eu, se calhar, pegaria precisamente por aí. A violência doméstica não era falada antes do 25 de Abril porque não era noticiada, certo?
Não era noticiário, era socialmente aceito. Nem sequer era vista como nada de normal. Era perfeitamente aceitável que, pelo menos, e eu falo pronto, com algum conhecimento de causa, porque os meus avós houve episódios desses, pronto, e que causavam algum drama familiar, porque estávamos longe deles, eles estavam lá na Terra, e de vez em quando chegavam-nos notícias que tinham acontecido coisas dentro desse género. Portanto, eu vi isso, já depois do 25 de Abril, vi ao longe, depois à minha frente e à frente da família nunca vimos nada, mas sabíamos que acontecia. Portanto, era uma coisa que era o tal entre marido e mulher, não se mete a colher, e não se metia mesmo porque era socialmente aceito, portanto não havia nada de errado nisso. E às vezes a questão mais difícil de mudar é a cultura. E a questão era de tal forma cultural, estava de tal forma entranhada, que a criminalização da violência doméstica só vem já no final dos anos 90. Não foi uma conquista imediata do 25 de Abril. Foi... Agora faça parte do percurso que faz, até e podemos dizer que é uma conquista de Abril. Também não tenho... acho que é de toda a justiça dizer isso. Mas o que é certo é que foi uma, se calhar, das conquistas mais flagrantemente tardias do 25 de Abril, foi a questão da violência doméstica. Mas está muito associada, claramente, à condição feminina. Resumindo tudo aquilo que a Maria da Luz acabou de falar, era, no fundo, a mulher era a propriedade de um homem. Um objeto podia ser propriedade privada do homem que ele punha e dispunha a seu belo prazer. E havia outras coisas que chocavam. E eu lembro-me de falar com procuradores que nos anos 90 haviam casos também relativamente às crianças. Portanto, a violência doméstica era sobre as mulheres, mas também particularmente sobre as crianças. E violência não era só física, era de outro tipo de violência, também socialmente aceite. Também nada se opunha, não havia oposição a determinadas coisas. Havia o hábito, por exemplo, em famílias que viviam mais isoladas, se morresse a mulher, a filha mais velha tomava o lugar dela para tudo. E isto, ninguém se metia nisto. Era socialmente aceito, era cultural. Aliás, Paulo, ainda hoje se confunde um pouco o conceito de violência com o conceito de se fazer, com a necessidade de se fazer a respeitar. São coisas diferentes. Bastante diferentes, e estamos ainda em processo educativo até para separar bem isso. O exercício da autoridade, quanto menos repressivo, mais natural e com maiores resultados. Quanto mais repressivo, tem efeito imediato. Até no mundo laboral isso se vê. Uma medida repressiva sobre um trabalhador tem efeito de pôr a fazer naquele momento aquilo que se quer. Só vai ter um efeito perverso depois à frente, porque ele vai desligar-se rapidamente. Tudo o que sejam medidas de aperto imediato do ponto de vista da utilização de medidas coercivas e de violência têm sempre um impacto imediato, sim senhor, mas é só imediato. Dizer-lhe que, quando começou há pouco, eu por acaso tinha aqui os números que trazia para partilhar convosco sobre a população com direito de voto, porque isto ajuda-nos a perceber um bocadinho aquilo que foi a evolução. Ajuda-nos, e alguns destes números são percebidos pelo crescimento daquilo que foi aqui dito, no sentido que as senhoras não votavam, os filhos não votavam desde que estão sendo dependentes, havia um conjunto de pessoas que não votavam. Em 1928, a população eleitora era 17% da população do país. Em 1934 eram 8%. Curiosamente, a Constituição de 33 conseguiu fazer esta coisa maravilhosa, que foi reduzir quase a metade a percentagem de eleitores em Portugal. Em 45 eram 12% dos portugueses. Em 58, 15%. Em 69, 20%. Em 73, 23%. Em 2011, tal como em 2022, são 89%. Isto porquê? Porque há crianças, as crianças não votam. Estamos a falar até porque é o quê? Portanto, temos aqui, quando se fala em população, inclui-se um conjunto de pessoas que não votam ainda. E, portanto, daí os 89%.
Estou crente que se chegássemos ao ponto de pôr também crianças a votar, este número passaria aos 100%. Há aqui uma diferença. E essa diferença foi aqui evidenciada do público. As mulheres não tinham direito a votar. Aliás, há uma expressão muito interessante, de engraçado, estas coisas nada têm, que é, elas governavam a casa e eles mandavam no mundo. E isto era aceito, era aceito e estava dentro daquilo que era pedido às senhoras. Elas eram para ser as donas de casa. Elas tinham aquela função de acompanhamento recatadas, pueril, sempre capazes de servir primeiro o pai, eventualmente o irmão e depois o marido. Há curiosamente, num ato de casamento, algo que tem o seu quê de simbólico, particularmente o casamento da igreja, que é a transmissão da propriedade, que é feita à frente de toda a gente, em que o pai leva a moça ou a senhora para passar ao novo dono. Isso é visível, aquilo tem o seu quê de simbólico, a gente não se apercebe, achamos engraçado, achamos que está ali de emoção, e também está, é um facto, mas aquilo tem o seu quê de simbólico, há uma transmissão de propriedade assumida por aquele ato simbólico. Isso é extraordinário. As senhoras não tinham direito a nada e só tinham direito a votar, eventualmente, quando ou já eram, neste caso, viúvas, ou quando, num milagre daqueles mesmo bastante fantásticos, conseguiu o divórcio. O divórcio esteve sempre presente como possibilidade. A questão é que tivemos a atravessar-se no divórcio uma outra coisa que era a concordata. E a concordata acabava por levar a que os casamentos fossem, a maior parte deles, religiosos, e, portanto, eles eram imutáveis. E, como eram imutáveis, também geravam uma outra coisa a seguir, que era o nascimento de crianças depois que não tinham, eram ilegítimas. Porquê? Porque depois, na segunda relação, elas nasciam, uma relação que hoje é naturalíssima, normal e que ninguém questiona, seja ela com vínculo ou sem vínculo. A verdade é que essas crianças que nascessem de uma segunda ou terceira relação eram filhos ilegítimos. E eram até filhos de alguns pais anónimos, que é uma outra coisa que havia muito, que é uma coisa extraordinária, porque retiram um conjunto de possibilidades em ter direitos àquilo que são essas crianças. Depois, mais tarde, em adultos, também veem esse problema até ganhar dimensão, porque eram excluídos. Eram, assim, uns coitados. E temos a noção de que hoje nem pode haver, nem há o conceito de pai anónimo hoje. Tem que se encontrar a paternidade, só se uma coisa completamente impossível, ou uma coisa completamente difícil, é impossível. E depois milagres, acho que já vamos acreditar muito nisso. Falava-se há pouco na questão dos direitos das senhoras, olha, o casamento das professoras, já foi aqui falado. Era aquela questão de ter As enfermeiras, as hospedeiras também. Ter o pretendente com bom comportamento moral e civil. E ter o pretendente vencimento ou rendimentos documentalmente comprovados em harmonia com os vencimentos da professora. Não era harmonia, era acima. O harmonia era acima, porque o homem tinha que ser sempre mais capaz. Era forçado a ser até por esta via. E, curiosamente, este casamento era autorizado pelo Sr. Ministro da Educação, neste caso das professoras, e isto começou pelas professoras primárias e depois passou para as outras também. E, portanto, elas até ganhavam alguns direitos depois, inclusive ele votar, por terem uma condição de habilitação que lhes davam essa capacidade, que era uma exceção. Muito poucas senhoras tinham habilitações acima da média. Muito poucas tinham habilitações, para começo de conversa, não é? E, portanto, muito poucas tinham acesso depois a um direito tão básico, nós consideramos como direito de voto, que é lá o chefe de família. Faz lembrar uma coisa que ainda se passa um bocado nos clubes de futebol, parecem ali os tipos que são mais velhos, têm uma data de votos. O chefe de família também fazia isso. Ele ia lá e votava pela família toda, ele não votava só uma vez. Havia poucos chefes de família a conseguirem fazer isso. Isto não foi desde o início, foi a partir já dos anos 40 que isso assim aconteceu. Mas, como dizia ali, não tive a luz há pouco, este não era propriamente um direito que não fosse fácil de perder, porque realmente, mesmo quem tinha direito a votar, ia votar em quê? Essa é uma questão que para outro debate, não neste capítulo, também concordo consigo nisso, mas a verdade iam votar em quê? Ou em quem? Não havia alternativa, vamos também ser honestos. Ou seja, eram eleições viabilizadoras, dando força àquilo que era o regime, para que lá fora se pudesse ver que, afinal de contas, os títulos até são aceitos. Aliás,
Temos o caso da própria Constituição, que é a única, a 33 foi a única que foi publicitada em Portugal e, portanto, foi votada, imagine-se, num país onde o analfabetismo era aquilo que sabemos e ainda assim houve esta coisa de serem os próprios portugueses sujeitos a publicitar e a aprovar aquela Constituição. Necessidade portuguesa, falávamos há bocado, a versão feminina, estava muito associada a uma outra coisa, que era a obra das mães para a educação nacional. E isto visava fazer uma coisa, aliás, o Estado Novo tinha esta coisa da novidade, criar a nova mulher portuguesa. A nova mulher portuguesa era uma mulher submissa que estava em casa pronta para tudo. Até para ser espancada, até para ser violada, até para ser subordinada sem questionar. E isto tem que ser dito com a justeza das palavras. Não faz sentido fazer de conta que isso não aconteceu. Não faz sentido que uma parte dos seres humanos que viviam neste retângulo, por razão de género, não existiam. A questão é que elas não existiam. E isto tem que ser dito. Esta é uma diferença brutal. Brutal. Foi só dar espaço às senhoras, e isso falaremos mais à frente, para vermos o que é que elas fizeram com isso, ao nível da sua própria educação. E isso era temido. Não se queria nem senhoras nem homens educados. O que se queria era também toda uma população controlável. O chefe de família tinha essa função dentro do agregado, mas depois toda a estrutura tinha uma formação em pirâmide visando o mesmo. Visando que as pessoas não pensassem, e aqui voltamos lá atrás a não pensar, não agissem, não votassem, não escolhessem, não questionassem. E assim tínhamos uma horda de gente ordeira capaz de fazer de conta que isto era um país calmo. É um país, acima de tudo, embrutecido. Embrutecido na capacidade de pensar, na capacidade de agir. Não é por acaso que a profissão de preferência era no ramo da agricultura, não é? Que essas pessoas sejam embrutas. Não é isso que eu estou a dizer. Embrutecidas. É porque era a única coisa que as pessoas sabiam fazer e fiquem por aí. Mas mais à frente isso muda um bocadinho, é um facto, mas também falaremos disso certamente. Muda até porque, Maria da Luz, com a guerra em África, e falámos disso da última edição, com a guerra em África começou a ser necessário para as unidades fabris recorrerem à mão de obra feminina. No entanto, nem tudo muda com isso, porque a mulher continua a ser subalternizada, continua a ser espezinhada, continua a ganhar menos do que o homem para igual função, e isso ainda hoje se mantém, é preterida em termos de carreira, mas no fim da ditadura, a própria ditadura enferma dos seus próprios moldes e acaba por ser obrigada a recorrer à mão de obra feminina. Eu acho que então, é verdade que houve nesse período uma maior participação, enfim, das mulheres no mercado de trabalho. Mas eu acho que há também uma ideia que creio não corresponder inteiramente à verdade, porque as mulheres sempre trabalharam, já vês. E é um facto que com a guerra colonial e, portanto, a saída, enfim, dos homens para combater naquilo que foi esse processo da colonização e a própria imigração, aliás, não se pode dissociar uma coisa da outra, porque o contexto era esse. E sim, há uma maior participação das mulheres a determinada altura no mercado de trabalho. Mas, e sim, os salários eram mais baixos, as condições de trabalho eram diferenciadas, porque era a mentalidade e as regras da época, e há alguns dados que nos dizem que, tenho aqui um elemento que, determinado na altura, as mulheres ganhavam cerca de menos 40% que os homens. Hoje, em termos médios, as mulheres ganham menos 16% que os homens. Portanto, para termos aqui um termo de comparação, sendo que depois, quanto mais se eleva nos dias de hoje, em termos do nível de qualificação, maior vai sendo essa discrepância. Mas pronto, não desviando a questão. E, portanto, nós tínhamos em 1970 os dados estatísticos, alguma informação que foi possível recolher, que as mulheres estariam, 26% dos trabalhadores eram mulheres, portanto, cerca de 800 mil mulheres naquela altura.
estamos a falar de uma população ativa que teria 3 milhões e qualquer coisa, ou assim agora mais ou menos, e portanto era de facto, mas isto era aquilo que tinha tradução estatística, não é? E portanto havia muito trabalho que não era sequer um trabalho regulado, não é? E portanto o rigor dos números aqui não ajuda muito. Mas houve de facto essa necessidade de compensar a ausência dos homens através abrindo mais o mercado de trabalho às mulheres. Eu quero aqui aproveitar esta referência também para colocar um outro elemento na conversa, não sei, provavelmente iria por aí, mas é que isto foi de facto um período terrível, com toda a caracterização que aqui já foi sendo feita. Agora, houve resistência, houve luta, quer dizer, a história desses 50 anos, desses 48 anos da ditadura fascista, tem muito de resistência e de luta nos campos, nas fábricas, na clandestinidade, que já há pouco referi, e já agora, porque é importante também falar-se disto. Pelas prisões políticas, os presos políticos terão sido à volta de 30 mil entre 33 e, aliás, sim, entre 30, portanto, desde o início do regime, com a aprovação da Constituição, que já foi referida em 33. Mas, portanto, cerca de 30 mil pessoas passaram pelas prisões políticas, foram presos políticos. Isto, para além de ser a inibição da liberdade, que era a questão fundamental, era o que aqui se traduzia para a vida das pessoas, de tortura, de massacre e, em muitos casos, de perder mesmo a vida, como houve, nomeadamente no Tarrafal, que é importante dizer que havia em Cabo Verde o campo de concentração do Tarrafal, que recebeu 340 presos num espaço de 20 anos, ou cerca de 20 anos, e que alguns morreram lá. Mas também dizer que do Forte Peniche, que no próximo dia 27 de abril, que faz 50 anos que os presos políticos foram libertados, e vai ser, portanto, inaugurado a última fase da criação do Museu Nacional da Resistência, mas que pelo Forte de Peniche passaram mais de 2.500 presos, pessoas presas, e que houve também cerca de 1.800 mulheres presas. Portanto, isto tem sido dados que têm sido trabalhados e com listas de nomes, há publicações com estes dados, porque é importante perceber-se que uma ditadura deixa marcas muito profundas na sociedade, e, portanto, foi de uma enorme coragem aquelas pessoas. Nós temos, por altura, falámos de eleições e não havia alternativas, eu própria coloquei isso, mas ainda assim o sistema de vez em quando tinha que permitir que houvesse candidaturas. Temos, por exemplo, a candidatura de Humberto Delgado, e que nesse processo, então, daquilo que é possível ler, não é? Portanto, o processo, que esta candidatura, e outras anteriormente também, mas esta em particular, aquilo que mobilizou de esperança e que chamou para o voto e que envolveu a população, isto para chegar à questão da resistência e da luta, que houve de facto imensa gente, por aquilo que é possível ler, não falo de experiência vivenciada, que participou neste processo, e que a seguir vem um processo de repressão. Fala-se, enfim, normalmente nestes espaços fala-se muito das lutas do Coço, da população do Coço, não é? Uma localidade ali na zona do Ribatejo. Aquela população, aquilo foi a PIDE logo a seguir portanto, à farsa das eleições, não é? Que o Humberto Delgado não ganhou, porque o regime tinha que ganhar. Portanto, a seguir essa população ganhou uma consciência e uma mobilização, que depois houve prisões ali, que foi um terror para aquelas populações. E, portanto, falarmos de um país onde não havia liberdade, onde a repressão era imensa, e onde havia pessoas com aquela coragem e que tinham consciência. E em relação às mulheres, então, e aqui não é estar, eu confesso-vos que às vezes há um certo desconforto, porque não é a vitimização da condição da mulher, era real, não é? Pronto, e quando se fala em condição própria, às vezes há um certo desconforto, parece que é o discurso da vitimização. Mas, de facto, naquele tempo,
que implicava, grosso modo, de uma maneira geral, portanto, quem se opunha ao regime tinha, portanto, um processo doloroso de privação da liberdade, de tortura e tudo isso. E as mulheres, pela condição que já aqui fomos falando, não é? Que eram absolutamente secundarizadas, tratadas quase como seres apenas para a procriação e para cuidar da casa, e, portanto, terem a coragem de enfrentar a própria família, portanto, passarem à clandestinidade, algumas outras não passaram, portanto, tiveram processos de luta e de participação de uma forma que é, de facto, admirável, e pessoas a quem nós, que estamos aqui à volta desta mesa, devemos, não é? A nossa liberdade, de facto, ter-se conquistado. Eu acho que este elemento também é necessário ser colocado, porque contra a opressão, contra a agitação, há sempre quem resista. Eu já dizia a canção, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não é? No poema do Manuel Leite. Provavelmente passa, muitos houve também, mas este em concreto. E portanto, era um pouco este destaque que eu queria aqui deixar nesta fase, porque acho que é muito merecido e somos muito devedores disso. Pegando aqui nas palavras da Maria da Luz, Fernando, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não, e também recordando esse momento eleitoral em que participou o general Humberto Delgado. O governo abria uma janelinha de esperança para ver quem é que de facto queria passar por lado a lado para os apanhar mais facilmente. Se calhar foi uma estratégia pensada nesse sentido. Não há uma hipótese que se deva pôr de parte, mas que saiu bem caro ao próprio Humberto Delgado, não é? Que a partir daí tornou-se também ele perseguido e acabou por pagar com a sua própria vida esse atrevimento de dar um bocadinho de esperança, de liberdade e de democracia ao povo português. Já se falou aqui no Tarrafal, eu felizmente já tive a oportunidade de visitar o Tarrafal. E é um lugar com uma energia muito negativa, muito pesado. É um lugar silencioso, não há barulho. E recordo-me de uma frase que li lá e me chegou, logo à entrada, está lá o posto médico, e a expressão que um dos médicos que lá prestou serviço, o que ele dizia: eu não estou aqui para curar ninguém, estou aqui para assinar certidões de óbito. Portanto, por aí consegue-se aproximar um bocadinho a fotografia do que eram as condições de vida naquele campo. Já não está lá a famosa frigideira, não está lá, mas é de facto um sítio particularmente pesado. Esta coisa de querer ser democrata e defender a liberdade era uma coisa muito arriscada. Exigia uma coragem e uma convicção muito acima do normal para o regime repressivo que tínhamos, porque houve milhares de pessoas que foram presas, mas isto depois não é só a questão do ser preso, é a questão da tortura. Era a questão de pessoas que, a partir do momento em que eram presas e depois eram torturadas, ficavam completamente ineptas para a vida. Pessoas que ficavam às vezes com deficiências que as impediam depois de garantir a sua própria subsistência. Aqui havia também uma questão que era o papel da justiça no meio disto tudo. Os famosos tribunais plenários criminais, que eram os tribunais privativos da PIDE. A sala desses tribunais ainda existe, na hora. Já houve há uns anos um projeto de se fazer lá um museu judiciário, que ia falar disso. O projeto, entretanto, está adormecido, não sei o que é que poderá avançar. Mas lembro-me de, por exemplo, os juízes que eram nomeados para os tribunais plenários criminais, para vermos toda a perversidade do sistema. Os juízes não eram particularmente bem pagos, portanto era também uma forma de os ter na mão, e se queriam progredir na carreira tinham que eventualmente passar por prestar serviço nos tribunais plenários criminais, onde tinham um acréscimo salarial,
e condições favoráveis à progressão para o Tribunal da Relação e depois, eventualmente, para o Supremo Tribunal. Portanto, havia também este lado de uma justiça que era claramente instrumentalizada, que estava muito longe de ser independente, ou o que é que seja, mas depois que, curiosamente, durante o 25 de Abril, tem um papel discreto, mas importante. Há quem diga que o 25 de Abril não passou pela justiça portuguesa. Apesar de ter havido episódios curiosos durante o tempo do PREC, o próprio Vasconcelos, de uma vez, quis demitir todos os conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça e de uma segunda vez até tentou foi extinguir o Supremo Tribunal de Justiça. E foram mesmo algumas pessoas mais sensatas e mais moderadas que foram dizer: meu amigo, tenha calma com essas medidas, e convenceram a parar com essas medidas, porque acabou por ser a própria justiça que conferiu legalidade ao sistema democrático. E era importante, a nível internacional, Portugal, que o novo regime mantivesse um calcionamento de legalidade e de respeito pelo direito e pelo Estado de Direito, que também foi um conceito que vem com o 25 de Abril, felizmente. O Estado de Direito Democrático está logo no primeiro ou no segundo artigo da nossa Constituição. Mas foi, apesar de justiça não ter passado muito pelo centro da Revolução. Aliás, posso-vos dizer que o primeiro presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, eleito depois da Revolução, em 1976, foi exatamente o mesmo senhor que presidia o Conselho Superior Judiciário antes do 25 de Abril de 74. Portanto, não houve uma transição propriamente dita de pessoas. Mas foi importante, e acho que também foi estratégico por parte de algumas aulas mais moderadas, manter a justiça como garante dessa legalidade, de dizer: ok, o país não está entregue à libertinagem, não. Há regras, há leis, elas estão a ser respeitadas, temos tribunais e temos juízes, e na altura também o Ministério Público, que garantia esse aspecto de legalidade. Isto sem querer limpar, obviamente, a colaboração que muitos juízes e muitos procuradores tiveram nos tribunais plenários criminais. Não é? Também, justiça seja feita, muitos juízes acabavam por dar penas muito mais leves, também acontecia muitas vezes, dar penas muito mais leves do que aquelas que a própria PIDE pretendia que fossem dadas. De qualquer das formas, há aqui uma questão que eu gostaria de abordar. Isto é uma conversa aberta, podem, enfim, não precisam da minha autorização para falar. Mas, Paulo, estávamos aqui a falar da justiça, já falámos da PIDE, nunca foi verdadeiramente julgada a atividade da PIDE e as atrocidades que cometeram a cidadãos deste país. Inclusivamente, e não é de agora, já passaram uns anos, mas está incluído neste percurso dos 50 anos sobre o qual aqui refletimos, até houve um PIDE, chefe de brigada, que assassinou o major, o general Humberto Delgado, que acabou condecorado pelo Presidente da República, Cavaco Silva. Em contraste com aquilo que, por exemplo, fizeram ao Salgueiro Maia, que nem sequer lhe atribuíram uma reforma. Também com a mesma personalidade histórica. Nós temos a tentação de normalizar aquilo que devíamos detestar. Repare que recentemente vimos ser eleito dentro do Parlamento alguém que pertence, ou pertenceu, a um grupo terrorista, ou a uma associação que tinha grandes ligações a um grupo terrorista. Portanto, temos a tendência de normalizar o que não é normalizável. A nossa história foi feita muitas vezes desse tipo de coisas. Podemos andar para trás e vamos sempre encontrar coisas esquisitas. É abominável, como é lógico. E então, quando se compara com esta situação do Salgueiro Maia, é inaceitável, como é lógico. Não faz sentido que isso foi uma pecha do 25 de Abril, da forma como a Revolução aconteceu. Foi também não ter feito aquilo, olha, que foi feito na África do Sul, com toda a distância e toda a capacidade de fazer um acerto de contas com o passado e arrumar esse passado.
Era importante arrumar esse passado. Não é uma questão de vingança. A justiça não serve para isso. Serviu para isso, mas não serve para isso. E, portanto, foi uma falha grande, alimentada pelo mais alto representante do Estado português em determinada altura, mais à frente, mas é inaceitável que um assassino de consciências, disso também estamos a falar, porque ele não matou só aquele homem, ele matou todo um processo de renovação que o país poderia ter. Não é que seja menos matar alguém, mas naquele caso ele não matou só o Jornal Sem Medo, ele matou todo um processo, ou pelo menos atrasou. E, portanto, ainda lhe dar significância foi mesmo. Dizer que é infeliz é ser bondoso para com quem o fez. Eu não o consigo ter bem na história também, mas a história era um dia fazer o seu relato, porque a verdade é que não foi nada feliz. Nada feliz. Curiosamente, na mesma altura, teve a oportunidade de fazer o bem, só escolheu a parte do mal, que era a questão da valorização de Salgueiro Maia. Talvez haja para ali um problema para resolver na cabeça daquela pessoa, mas a verdade é que o que fica para a história é que o que foi valorizado não podia ter sido valorizado. E as coisas têm que ser ditas. E já agora, isto pode ser uma novidade para muitos que possam vir a ouvir-nos e a ver-nos. Não há que ter receio de dizer aquilo que se pensa, mesmo na direção dos nossos, ou aqueles que são entendidos como nossos. Porque a verdade é esta. Aquela ideia de que os nossos são perfeitos e que fazem tudo bem, é um erro dramático que nos leva muitas vezes a não pensar. Que é muito cómodo. Os meus estão sempre certos. Os meus são perfeitos. Os meus fazem tudo bem. Para começar, eu nem considero o senhor meu. Mas, no caso em concreto, para quem possa pensar nisso, dizer-lhe isto. Temos que ter capacidade crítica primeiro em casa. Eu fui educado nas ruas de Odivelas. Então escrevi uma frase muito engraçada quando éramos miúdos. Quando havia aquelas coisas que apareciam nos outros bairros. Então escrevi este princípio. Dos nossos batemos nós. E, portanto, estou à vontade para isto. Eu não levo isso um bocado na cabeça, já não no sentido violento do termo, como é lógico, mas é no sentido de, se eu dentro de casa não arrumar as coisas, eu não tenho legitimidade para vir para fora dizer que fulano e qualquer tem que ter aquele comportamento. Se eu discordo com aquele comportamento, também tenho que discordar quando ele acontece dentro da minha casa. E, portanto, a verdade é esta. Aliás, vocês viram no último programa, tirei-me um outro, um senhor general muito levado a sério. De má memória também. De má memória também. E não tenho problemas nenhums com isso. Não tenho problemas nenhums com isso. Quando acho errado, devo dizê-lo. E isso é uma novidade que a democracia nos trouxe, que a liberdade nos trouxe. Porque antes eu dissesse a verdade ou a mentira. Mas o que é que eu dissesse, fosse no sentido de ser contra o poder, eu tinha, como se diz na gíria popular, tinha a folha feita. E eu iria parar a presídios como aqui foram falados, quer no Limoeiro, que tu conheces bastante bem, no Aljube, quer também isto, mas o pior, o Tarrafal. Ou eventualmente à clandestinidade, com toda a carga negativa que isso representa. Negativo. Eu sei que se calhar até há bocado falava no incómodo de ser mulher a falar de mulheres, mas se calhar vou falar de uma coisa que sei que vai reconhecer. Era quase aviltante, era bastante perigoso ter uma atividade tão simples como a distribuir panfletos. E isto pode parecer que eu estou a brincar com as palavras e com os acontecimentos para quem hoje acha que isso é a coisa mais vulgar e natural e aceitável e já estava no Facebook e vê publicidade de todo lado, abre as redes sociais e tem. Quem distribuía essa informação num panfleto corria os mesmos riscos, provavelmente, sei lá, um grande malandro. Estou a falar disto porque muitos militantes do Partido Comunista foram parar dentro das prisões porque ousaram, imagine-se, passar a informação a outros. Dizer, atenção, há outro ponto de vista, há aqui uma questão que não está bem. E faziam isso com os panfletos que distribuíam, com a informação que distribuíam. Não é por acaso que eu digo, há muitos anos, uma coisa que muita gente não gosta de ouvir dizer, mas eu não tenho problemas nenhum com isso. Há uma dívida histórica para com os militantes comunistas. E digo isto as vezes que forem precisas e voltarei a repeti-las. Porque foram eles que deram, na maior parte das vezes, e quando digo maior parte, é na casa dos 90%, o corpo às balas, por assim dizer. Foram eles que se arriscaram mais. É verdade, havia oposição, havia uma oposição silenciosa, no sentido que não era reconhecida pelo Estado, mas ela existia. E existia com ação, com atividade.
E essa atividade saía bem caro a muitos daqueles que ousavam simplesmente fazer qualquer coisa, agir. E agir podia ser tão somente esta coisa que hoje é banal. Aliás, nós até temos empresas extremamente panfletos, portanto, hoje é panfletos, uns mais comerciais que outros, é um facto, mas a verdade é que esta banalidade que hoje temos e que até desprezamos de ter informação fácil era motivo para dar ordem de prisão a quem tentasse passá-la. Estas coisas têm que ser ditas e reditas para que não sejam esquecidas. Aquilo que temos não é um dado adquirido, é algo que se pode perder rapidamente. E sabem uma coisa? As ditaduras normalmente não aparecem por golpe de Estado. A história aponta que elas normalmente aparecem por ato eleitoral. Tenham cuidado com aquela cruz que metem lá naquele quadradinho. Sob pena dela ser uma cruz que pode ser bem pesada, em termos agora o Pedro Pascal, a representação é fácil, que podem ter que carregar nas costas. É algo que não se pode brincar. Usar o voto para um protesto utilizando uma força política que tem outro objetivo é no mínimo insano. E temos que parar para pensar no que fazemos. Devemos votar, devemos lá ir, mas devemos escolher pensando. E isto é um apelo que eu faço mesmo a toda a gente. Não quero saber se é jovem ou se é velho, porque houve gente de todos os quadrantes que votou e que fez a escolha que nós conhecemos. Não nos obriguem a passar outra vez pela experiência que já tivemos. Ela já nos chegou uma vez. Já devíamos ter aprendido. Não aprendemos. Cá estamos por aqueles que ainda acham que, com todas as imperfeições que a democracia ainda tem, com todas as coisas que ainda não alcançou, a verdade é que ainda tem um caminho. E esse caminho é aceitável. Estado de Direito. Dizia o Fernando há pouco. Isto não é uma coisa menos importante. É perante a lei sermos iguais. A questão do voto poder hoje ser desenvolvido ou feito por todos. Isto não era assim. Ou seja, não éramos iguais. E estas coisas têm que ser percebidas antes de se tomarem decisões. Também por nós. Muito bem, estamos no... Permite, sim, senhor. Só um apontamento e que vem na sequência de uma coisa que disseste, que é a dívida histórica que a liberdade em Portugal tem para com muitos militantes do Partido Comunista. Eu tive a oportunidade de uma viagem profissional de ir a Trier, na Alemanha, há cerca de um mês. E, sendo eu sociólogo, tinha que ir visitar a casa onde nasceu Karl Marx. Ele tem uma importância em termos da ciência política, da filosofia, da sociologia. E não sendo eu marxista, nem sendo comunista, com todo o respeito, mas não sou, mas fiz questão de ir visitar. E houve um pormenor que começou particularmente bem, que é que nas traseiras da casa, onde está um pequeno jardim, está um busto enorme do Karl Marx e logo abaixo do busto estavam 2 escravos armados. Soube muito bem ver isso. Muito bem decorado o busto. Eu apenas estamos no final desta nossa reflexão. Eu vou deixar depois 1 minuto para cada um para notas finais. Não queria deixar de recordar aqui, até porque se falou nisso, falou-se na resistência, nas mulheres do curso. É uma entrevista que já fizemos, foi inclusivamente das primeiras. É uma questão de procurarem no arquivo áudio e ouvir, porque tem ali experiências ainda contadas na primeira pessoa. Agora, se me permitem, 1 minuto, não registado pelo cronómetro, para as notas finais. Maria Dolores. Sim. Como nota final, é uma vez mais reforçar a importância de estarmos nos 50 anos do 25 de Abril, tudo aquilo que ele representa e que foi sendo aqui falado. Há, contudo, nos dias de hoje, inquietações que devem constituir preocupação, reflexão, sentido crítico e reforçar a participação política e social das pessoas, jovens, não jovens, enfim, da comunidade no geral. E há aqui um dado que não houve oportunidade de falar. As democracias também não são perfeitas e a nossa democracia está longe de o ser. E há uma dimensão em que está mesmo a perder, que é a dimensão do mundo do trabalho.
Portanto, hoje, já há alguns bons anos esta parte, que por via da precarização do trabalho, por via, sobretudo, da precarização do trabalho, da desregulação dos horários e tudo isso, portanto, há um ambiente nas relações de trabalho onde a democracia fica muitas vezes à porta das empresas. Aquilo que se conquistou da liberdade sindical e dos direitos e tudo isso. Há também processos de resistência, não direi de uma outra forma, porque este tipo de resistência sempre foi sendo feita, não é? Portanto, os processos reivindicativos e de melhoria de salários conseguem-se também pela luta, pela participação. Mas há vertentes da nossa sociedade onde a democracia há muitos anos, já não é de hoje, vem sendo cerceada, enfim, na sequência de algum desequilíbrio da correlação de forças que tem existido, de alterações no sentido desfavorável aos trabalhadores, na nossa perspectiva, e, portanto, isto não está bem, não é? Isto não está bem e é preciso continuar um caminho de construção de uma democracia mais real e transversal às diversas dimensões da sociedade e do país. Fernando. Nestes 50 anos do 25 de Abril, já é uma idade muito bonita. Já temos mais dias de liberdade do que dias de repressão. Umas contas que o jornal fez, dizia que foi no dia 24 de março de 2022 que passámos a ter mais dias de liberdade do que dias de repressão fascista. E por acaso foi uma palavra que ainda não tínhamos dito aqui hoje, mas há que falar de fascismo sem problema e caracterizá-lo bem, porque é isso que, e volto a reforçar a ideia que dei há pouco, há que contextualizar, há que mostrar claramente a face negra do fascismo. Aliás, também não tem outra, só tem a face negra. Há que mostrar para que aquilo que nós hoje, felizmente, podemos dar aos nossos filhos, que é uma sociedade livre, onde eles têm a oportunidade de escolha da vida que querem ter, de uma ampla gama de opções de todo o género efetivo, mas era bom que cada vez mais se apostasse no trabalho de mostrar, atenção, isto foi conquistado. Nasceste com essa condição, caiu nos braços, mas há outra realidade, houve outra realidade muito mais negra e que não desapareceu totalmente. E aí vou de encontro àquilo também que a Maria da Luz estava a dizer, e o Paulo também já disse. A democracia tem problemas, tem. É um sistema geralmente muito complicado, é um sistema caro, é um sistema de equilíbrios, é um sistema também, como falávamos há pouco, de instabilidade. Portanto, é um sistema propício às mudanças, mas a mudança faz parte da natureza. Mas eu não concordo tanto com a frase do Winston Churchill quando ele diz que é imperfeito, mas é o menos mau que nós temos. Não, é mesmo o melhor que nós temos. É mesmo o melhor que nós temos. Não há outra opção, pelo menos que eu conheça, não há outra opção que não seja a democracia. E tem que se apostar em mostrar o valor dela e os valores que estão ligados à própria democracia, como a liberdade, e volto a reforçar, o Estado de Direito Democrático. Um Estado em que a primeira entidade tem a obrigação de se fazer respeitar as leis que ela própria cria, é o Estado. E quando o Estado respeita as leis que cria, em ambiente democrático, é uma das maiores garantias que qualquer cidadão pode ter, é mesmo o Estado de Direito Democrático. E é disso que tem que se falar. É também, mais uma vez, falar sem vergonhas do que é que se fez neste país durante 48 anos de ditadura. Fazer a paz com a história. Se calhar falando dela abertamente, fazendo uma terapia, que se calhar é isso que andamos a precisar. Muito bem, Paulo, para encerrar. Bom, vocês disseram, se não tudo, muito perto. O que me deixa a mim é triste a forma de ter aproximação e fazer conclusões, mas a verdade é que
importa sublinhar isto, e isto foi falado logo no princípio. Não faz sentido não ter este trabalho educacional com as gerações que vão surgindo, fazer ver que isto não é um dado adquirido, porque não o é, fazer ver que, apesar de ser o melhor, também não é perfeito e está em constante construção, e precisa também de uma outra coisa, é que não se transforme numa espécie de dogma em si mesmo, a democracia realizada de 4 em 4 anos numa cruz. Ou seja, a democracia deve ser um exercício permanente. Nós temos duas formas de exercer, através da representatividade, quando elegemos outros, mas também temos uma outra, que é pela participação. Eu sei que alguns dirão, já é difícil levar as pessoas a votar e escolher os seus representantes, quanto mais isso. Pois, mas a verdade é que a responsabilidade muitas vezes é nossa. Eu não posso fazer crer que o outro deve fazer algo que eu quero se ele nem faz ideia daquilo que eu tenho em mente. Portanto, eu tenho que lhe passar isso. Se eu sinto que há algo que deve ser corrigido, eu devo fazer chegar isso a quem pode fazer essa correção. E esse é um caminho que podemos ainda vir a desenvolver mais, pela participação. Aquilo que é, dentro do quadro jurídico que temos, de poder agir no sentido de levar o decisor a tomar as decisões que interessam. E não interessam a nós em particular, é que interessam à comunidade. Porque quando falamos em termos políticos, não temos que ver as coisas nessa perspectiva. Um egoísmo tremendo que é só as minhas ideias que imperam. Agora, digo-vos uma coisa, se não o fizermos, será as ideias de só um ou dois é que imperam. E isso é que é terrível, porque transforma completamente e perverte aquilo que devia ser a democracia. Portanto, o meu apelo é este, é que jovens, velhos, novos, senhoras, senhores, quem quer que seja, percebam isto. A democracia não está conquistada do ponto de vista, está ali. Ela é uma conquista diária que temos que, por ela, coronar. Tivemos um momento zero, o 25 de Abril, mas temos que perpetuá-lo todos os dias, fazer o 25 de Abril em permanência. Isto pode parecer estranho, pode parecer utópico, a eletricidade há 2 séculos nem utopia era, portanto, esqueçamos estas coisas da utopia como sendo um impedimento. Os impedimentos valem o que valem. Se a gente quiser arranjar um impedimento, inventa uma desculpa qualquer. E, portanto, participar é uma etapa que ainda nos falta realizar bastante. Vê-se muito pouco disso. Dizer-vos isto, que enquanto sindicalista tenho que dizer isto também, por muito que doa muitas vezes isto ser dito e ser ouvido. O mundo do trabalho é um mundo onde se desenvolvem muitas das lutas que, de alguma forma, fazem realizar a nossa democracia, neste caso, naquilo que é a luta entre o trabalho e, neste caso, o capitalismo de alguma forma. Mas nós não podemos passar a vida a queixar-nos nos corredores dessa mesma vida. Eu assisto a isso com muita persistência. As pessoas detectam com muita facilidade a injustiça. Conversam bastante sobre ela nos corredores. Eu até ia lá e fazia isto, aquilo e aquilo. Na hora da verdade não estão. Eu tenho que dizer isto olhos nos olhos a quem quer que seja que assista a isto, porque não faz sentido eu reclamar de direitos que vão sendo perdidos quando eu próprio não arregaço as mangas para os defender. Vamos ser honestos e vou usar aquilo que é um pensamento vindo de alguém que tem respeito sobre estas matérias, que é o professor... agora esqueci-me que queríamos dizer o nome, esqueci, mas já viram isto. Mas realmente de direito, o professor Adriano Moreira, que punha a questão destes termos. É o número que faz a diferença. Talvez ainda não tenhamos percebido isso. Se estamos muitos com uma dificuldade, não temos que lutar sozinhos e mandar lá um ou dois fazer de cordeirinhos dessa luta para serem emulados perante todos. Não. O número faz a diferença. E enquanto nós, trabalhadores locais, não entendermos isto, devemos ver as nossas lutas enfraquecidas. Porquê? Porque quem está do outro lado, se não vê esse número, não sente motivação para mudar. Está na altura de entendermos que a nossa força advém mesmo disso. Não advém de pegarem armas disto ou naquilo, advém do número que podemos representar numa luta. E, portanto, isto é participar. Entender isto é fácil, haverá que pôr em prática. É pôr em prática e ter sido presente a grande máxima. Viva o 25 de Abril! E terminamos assim, 25 de Abril sempre. Voltamos para a semana para falar sobre o desenvolvimento, o último
dos 3Ds do 25 de Abril, cá estaremos, esteja também, adoramos tê-lo na nossa companhia.